Bom, terça-feira vocês sabem que é dia de fatos da semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, incluiu, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o presidente Michel Temer como investigado em um inquérito que apura suspeitas de repasse de propina de 10 milhões de reais da Odebrecht para campanhas eleitorais do MDB e em troca de favorecimento à empresa. Olha só. O inquérito que apura suspeitas de repasse de propina de 10 milhões de reais da Odebrecht para campanhas eleitorais do MDB em troca de favorecimento à empresa foi aberto em abril de 2017, com base nas delações de executivos e ex-executivos da construtora. Já eram investigados, no caso, os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. Esta é mais uma investigação aberta contra o presidente Michel Temer, que é alvo de um inquérito em andamento sob a suspeita de ter editado um decreto que modificou regras do setor portuário sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. A medida foi tomada a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o que representa uma mudança de entendimento na PGR sobre a possibilidade de investigar presidentes por fatos anteriores ao mandato. As consequências desse novo inquérito, a situação do governo e a imagem do presidente Temer são assuntos que você acompanha a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. E para conversar sobre o assunto, o doutor Eduardo Leite, vitimólogo e criminólogo. Ai, para levantar uma concentração aqui. O negócio aí tá pesado tá aí. Tá grande, ele brincou, ele falou assim, são 2, tem muito mais que um. Não, 2 não. Eu falei, deve ter uma meia dúzia aí. Meia dúzia não. Meu anjo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Você também, a meninona também. Estamos com isso que é importante, né? E a gente quer que a nossa política também tenha saúde, né, minha gente? É o que a gente mais torce nessa vida, não é, doutor Eduardo? Marisa, você sabe que eu acordo todos os dias e eu me pergunto, quando é que vamos ter um pouco de paz, né? Porque eu acho que o brasileiro tem sofrido tanto. Aliás, acho que uma das marcas do brasileiro é realmente sempre arrastar cadáver, né? Porque é uma coisa impressionante, é uma quantidade de políticos que são verdadeiros cadáveres, né? E nós percebemos aí, agora mesmo apareceram mais 2 ministros cadáveres, mais um presidente da República. E outros políticos que nós estamos arrastando há muito tempo, né? Sim, é muito complicado, né? Mas vamos falar um pouquinho da investigação, dessas investigações envolvendo o presidente Michel Temer. Explica o que são essas acusações, quando elas aconteceram? Na verdade, nós já perdemos até a conta da quantidade de inquéritos que existe, né? Vamos começar pelos inquéritos que foram instaurados. Esses inquéritos foram remetidos, que são 2 inquéritos em 2017, que foram remetidos para a Câmara dos Deputados e lá fizeram o arquivamento, tá? É aquela imunidade provisória, né, que nós chamamos, ou seja, crimes, supostamente crimes praticados no exercício da presidência da República, em que necessariamente para que isso se transforme numa denúncia, para que ocorra um julgamento, né, um processamento e uma condenação, uma possível condenação ou absolvição do presidente da República, esses crimes que foram supostamente praticados no exercício da profissão, na condição de presidente da República, evidentemente precisa passar pela Câmara. 2 desses inquéritos passaram e eles foram enterrados pela Câmara dos Deputados, né, que nós tivemos, na verdade. E o que vai acontecer? Não seguiram adiante. Isso aí, na verdade, é uma imunidade provisória. O que acontece? Até 31 de dezembro de 2018, enquanto o presidente Temer estiver na função da presidência, ele não vai poder ser
processado em função desse arquivamento provisório pela Câmara então, dos Deputados. Então, nesse período, é uma lei constitucional que protege, é isso? É uma lei, um artigo constitucional que dá essa imunidade provisória ao presidente da República. Se, eventualmente, o presidente da República resolver disputar uma nova candidatura, uma reeleição, e for reconduzido no cargo, ou seja, continua essa imunidade até o momento em que ele desocupar, ou seja, sair do cargo. Quando ele sair do cargo, aí sim esse processo vai para a primeira instância, né? E lá na primeira instância, obviamente, vai ter todo o processamento, aquela coisa toda. E isso com relação a esses dois processos durante o exercício do cargo do presidente. Agora, nós temos outros inquéritos, né, dentre eles esse que você acabou de mencionar, de que quando ele era vice-presidente da República, num jantar, teria ocorrido uma negociação no valor de 10 milhões pela Odebrecht, com o Marcelo Odebrecht, onde esses 10 milhões seria, na verdade, para pagar campanhas eleitorais do PMDB. Na época, agora é MDB, né? Então, agora, o que acontece? Como esse fato ocorreu antes dele estar na qualidade, na condição de presidente da República, ou seja, fora do cargo dele, o que ocorre? Ele vai poder ser investigado. Na verdade, houve uma alteração de entendimento, porque até então o antigo procurador da República, o Janot, ele tinha entendimento de que o presidente da República não poderia ser investigado e nem tampouco processado e nem oferecimento da denúncia, na verdade, tá? Mas com com a Raquel Dodge, ela deu uma outra interpretação. Qual foi? De que o presidente da República, crimes praticados fora do exercício da presidência da República, poderia ser investigado, mas não poderia ser processado e nem tampouco condenado ou absolvido, ou seja, não poderia ser julgado esse caso específico. Mas, e por que tem esse entendimento da procuradora da República, a Raquel Dodge? Ela tem um entendimento e o Fachin acolheu. O Fachin acolheu e ontem à noite, às 9 da noite, o ministro Barroso quebrou o sigilo bancário do presidente da República. E por que na verdade, o Fachin, na sexta-feira, incluiu o presidente Temer nessa investigação? O entendimento dele de que o presidente da República pode ser, sim, investigado por uma questão para não perder a oportunidade de coleta de provas. Porque o que acontece? As provas, com o tempo, elas desaparecem. Mas era exatamente isso que eu ia falar. Se você deixa um elemento que ninguém tem certeza se realmente cometeu ou não aquela ação, enfim, se você tira esse elemento, você não consegue chegar no resultado final. Isso a gente não sabe se realmente aconteceu. E esse foi um entendimento da Raquel Dodge, né? Faz sentido. Ou seja, pediu para que fosse coletada todas as provas, para que essas provas não se perdessem durante esse lapso temporal da imunidade que o presidente tem, né? Então, o Fachin acolheu a inclusão do Michel Temer desse inquérito, determinou a investigação. O ano passado, o delegado da Polícia Federal teria pedido, na época ainda quando era o Janot, teria pedido a quebra do sigilo bancário do presidente Temer. Entretanto, não foi acolhido pelo Janot. Ele alegou de que o presidente tinha essa imunidade e por essa razão não poderia ser investigado. Nesse novo entendimento da Raquel Dodge, ela pediu para o Fachin, o ministro Fachin, e o ministro Fachin incluiu e determinou a investigação. E ontem à noite, às 9 da noite, o ministro Barroso, aproveitando esse entendimento do ministro Fachin, veio e quebrou o sigilo bancário do presidente Temer, levando em consideração que, investigado, ele deve e pode ser feito a investigação.
né? Mas ele não pode ser denunciado e nem tampouco processado. Então vai ficar nessa questão dessa imunidade. Então esse é o imbróglio todo esse é o impasse que nós temos, né? E como que agora o Michel Temer vai se posicionar em relação a esse novo inquérito? Então, há um entendimento, os conselheiros estratégicos do presidente, somado ao advogado, o Padilha, o Moreira Franco, eles estão reunidos para discutir uma estratégia, ou seja, se eles ingressam com uma petição, né, junto a esse procedimento para suspender essa investigação. Mas estrategicamente, para quem na verdade está querendo sair para uma disputa, me parece que isso não é tão, não seria recomendável, vamos dizer assim, né? Então há essa discussão dentro do Palácio, né? E ontem o presidente, assim que tomou conhecimento da quebra do sigilo bancário do presidente, o próprio presidente já autorizou que seja extraído as cópias dos extratos bancários e que seja fornecido nesse inquérito que está sendo investigado. Então essa é a situação hoje do Michel Temer, né? Ou seja, precisa na verdade investigar, precisa na verdade apurar, e a partir do momento que tiver um encerramento, e ontem inclusive foi concedido, o próprio ministro Barroso concedeu mais 60 dias para o delegado federal concluir esse inquérito. Decorrido esse prazo, ele pode prorrogar ou, eventualmente, pode, na verdade, congelar, ou seja, investigou, apurou, trouxe para o inquérito as provas necessárias, então aí suspende o inquérito e aguarda até o fim do mandato do presidente da República. E a gente fica de olho nessa faxina toda que está acontecendo na política desse país. Doutor Eduardo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Quem quiser conversar com o doutor Eduardo, é lá no Facebook, tá? Eduardo César Leite. Eduardo César Leite. Uma ótima semana. Ai, obrigada, meu anjo. E que tenhamos um pouco de paz. Ai, por favor. É o que a gente mais quer. Paz nessa vida, né? Um beijo, meu querido. Obrigada.